E aí, aqui é o Feric. Esse é o primeiro vídeo do canal onde eu vou trazer algumas interpretações que eu tenho sobre alguns jogos ou mídias da cultura pop. Se você curtir esse conteúdo, não se esquece de se inscrever, compartilhar e dar o seu like para acabar ajudando no engajamento. E hoje vamos falar sobre God of War Ragnarok, um jogo lançado em 2022 pela Santa Mônica Studios, onde a gente vê a continuação e a finalização da jornada de Kratos e Atreus. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a gameplay. God of War Ragnarok mantém muitas das mecânicas do jogo anterior, mas adiciona algumas novidades interessantes. A principal dessas novidades é que agora temos momentos jogáveis com Atreus, o que adiciona uma variedade e evita um pouco a repetição, já que Atreus tem habilidades distintas focadas em ataques à distância, algo que vai contrastar muito bem com o estilo de jogabilidade do Kratos. A questão das armaduras também foi refinada. Agora a gente pode fazer upgrades em nossas armaduras, permitindo que a gente utilize a mesma armadura do começo ao final do jogo, somente fazendo upgrades sem ser necessário trocar ela por causa de status, que é algo que acabava sendo um pouco incômodo no jogo anterior. Aqui a gente só vai precisar trocar de armadura se a gente gostar do efeito que ela nos traz. E a árvore de habilidade é uma das maiores limitações que esse jogo nos traz, porque o único golpe que realmente é útil ser desbloqueado é o golpe que o personagem dá após a corrida. Fora isso, todas as habilidades são supérfluas, não trazem nenhuma diferença perceptível na jogabilidade, apenas buffam algumas habilidades. E a narrativa justifica muito bem a nossa forma de ver essa perda dos poderes que Kratos e Atreus tiveram do game anterior para esse, porque a gente começa o jogo não tendo todos os upgrades que tínhamos no game anterior. E a justificativa é basicamente o Fimbulwinter. Fimbulwinter é o grande inverno que suga a magia dos nove reinos e também dos seus seres, e acabou sugando a magia também de Kratos e Atreus, sendo uma forma muito legal de acabar justificando esse reset nas habilidades dos personagens. Um ponto que deve ser destacado aqui é que o protagonismo nesse jogo é muito bem dividido entre o Kratos e Atreus, já que a gente acaba vendo que o Atreus é aquele personagem que vai mover a trama, é o nosso protagonista ativo, aquele que está em busca de respostas, busca de as elucidar os pontos nebulosos da narrativa. E já Kratos é o nosso protagonista reativo, nosso protagonista que vai agir somente quando for necessário, quando ele precisar agir por N motivos. Diferente do jogo anterior, que era uma jornada muito intimista, o Ragnarok nos prepara para uma guerra iminente. Isso não significa que o jogo não vai ter nenhum momento introspectivo ou reflexivo, porque sim, a gente tem muito disso, muito mesmo, e eu vou acabar abordando eles daqui a pouco. Então, karma, jovem gafanhoto. Um aspecto central da história é a tragédia de Kratos e como ele quebra essa repetição, esse ciclo vicioso ao aceitar a tragédia em sua vida. Aqui a tragédia, eu estou me referindo mais àquele conceito grego de o destino pertence a algo ou a alguém que está além da gente. O destino é algo que a gente não controla. No final de God of War 2018, a gente até mesmo vê uma profecia lá em Jotunheim que prevê a morte de Kratos nos braços de Atreus. E isso é uma questão que remete muito à história de Kratos. Haja vista que Kratos teve que matar seu pai, o Zeus teve que matar Cronos, tudo isso por causa de profecias. E, claro, cabe deixar bem evidente que isso ocorreu por causa dos próprios agentes que queriam evitar a profecia. Zeus, para evitar que fosse morto por seu filho, raptou Deimos, irmão de Kratos, que tinha a marca da profecia, amaldiçoou a mãe de Kratos. No futuro, quando Kratos ficou mais forte, ele pensou: pô, meu filhão ali tá ficando bem poderoso, né? Melhor eu matar ele, né?
E Kratos voltou e matou ele. Então a gente vê que a busca de Zeus para evitar a profecia ocasionou na realização e concretização dela. Já Kratos, após saber dessa profecia, ele aceita. Ele se concentra somente em duas coisas: preparar o Atreus para viver sem ele e aproveitar os momentos com seu filho. Em relação aos personagens, o jogo possui muitos personagens ricos para serem abordados. Vou dar um foco muito especial em Kratos, mas poderia ser comentado também sobre a Freya e o Freyr, Brock e Sindri, os gigantes de fogo e gelo, as relações entre o Heimdall e Odin e Atreus, mas eu vou focar principalmente em Kratos e trazer uma palhinha sobre uma questão envolvendo o Thor que eu acho que é algo muito sério e muito real, infelizmente. Em relação a Kratos, ele se tornou um personagem muito sociável, interagindo assim demais com seus aliados, contando do seu passado para eles, para acabar ajudando eles em alguns dilemas que eles se encontram. Inclusive, Kratos não fica direto mandando o Mimir ficar quieto depois que ele começa a contar histórias. E Thor, um filho que foi abusado pelo seu pai, abuso de violência, tá? Não aqueles outros tipos de abuso, que teve um abuso psicológico também, que acaba afetando sua relação com seus próprios filhos. E calma, depois eu falo disso, calma. E vamos falar um pouco sobre o debate que permeia todo o jogo, todo o plot principal, que é determinismo versus livre-arbítrio. Kratos aceitando seu destino e Atreus tentando quebrá-lo. E essa aceitação de Kratos se assemelha muito ao estoicismo, mas também um pouco à filosofia de Nietzsche sobre amor fati, já que Kratos está preparado para se sacrificar por Atreus, vivendo sua tragédia com dignidade. E o uso da lança por Kratos, uma arma característica dos espartanos e de seu irmão Deimos, é até mesmo poético. Pelo menos é o que eu achei, tá? Essa arma pode simbolizar a aceitação de Kratos de seu destino, essa determinação de proteger Atreus a todo custo, já que essa arma vai dar início ao Ragnarok, graças à motivação de Kratos de proteger Atreus. Não importa, o Ragnarok indica que Kratos vai morrer, mas ele precisa salvar Atreus, então que o Ragnarok aconteça. Vamos falar um pouquinho sobre Nietzsche e amor fati, que pode significar o amor ao destino, a aceitação de todas as partes da vida, boas e ruins, pensando nelas como se fosse algo necessário. Kratos, ao aceitar a profecia de sua morte, não faz isso com relutância, tipo, ai não, não quero morrer. Ele aceita. Ele somente pensa, preciso preparar meu filho para viver o futuro sem mim. E ele decide que ao invés de tentar mudar o destino, vai viver o resto de sua vida de forma intensa. Isso é algo que marca muito essa filosofia de Nietzsche. Só um disclaimer aqui, não sou um entendedor da filosofia de Nietzsche. Se você quiser, pode perguntar aí pro seu youtuber de filosofia favorito, explicar melhor e como pode ser relacionado com Kratos ou se é viagem minha, tá? Se for viagem, pô, dá nada não. Vamos dar view nesse vídeo aqui. E outro ponto que também dá para analisar essa questão da aceitação da morte que Kratos acaba tendo é na filosofia estoica, né? Onde Kratos não teme a morte em si, mas o que pode acontecer com Atreus e seus amigos, tanto que ele está disposto a se sacrificar por seus amigos e pelo seu filho. Isso é evidenciado em vários momentos do jogo, que não importa se ele vai morrer ou não, desde que ele proteja aqueles que são importantes para ele. Um outro aspecto que está muito presente no jogo, né, como já deu para perceber, é essa relação de amor e sacrifício, de se sacrificar por aquele que você se importa. E, de novo, vamos mencionar um pouco Nietzsche. Há uma frase mais ou menos assim, que há loucura em toda forma de amor, mas também há razão na loucura. E isso é muito marcante para esse jogo. Vou falar de Kratos primeiro, mas depois eu trago outras dois momentos que também envolvem isso, tá?
Em relação ao Kratos, então, ele vai se sacrificar por Atreus, mostrando todo o amor que ele sente pelo seu filho. Ele vai se sacrificar pelos seus aliados. E isso é o que marca nosso novo Kratos. Não aquele personagem impulsivo, aquele personagem que está apenas em busca de vingança. Ele está fazendo atos de sacrifício que são racionalizados pela vontade de proteger quem você ama. É uma forma de loucura racional, quase, onde o sacrifício é um ato de profunda compreensão e aceitação do amor que ele sente pelas pessoas próximas. E esse mesmo ponto da relação entre amor e sacrifício pode ser visto na trágica história do casal de gigantes do fogo e gelo que se amam, onde o gigante de fogo é encontrado pelo Kratos e Atreus para trazer o Ragnarok. Porém, ele prefere dar um jeitinho brasileiro ali para não precisar da gigante de gelo, para ela não precisar dar a vida dela para dar início ao Ragnarok, porque senão a existência dela seria apagada junto com a dele. Então ele se sacrifica para que só a existência dele chegue ao fim para trazer o Ragnarok e assim levar o fim para Asgard e para o pai de todos. Outro ponto que a gente vê isso também é na força que Brock tem durante o momento que vai indo para dar o Ragnarok, onde Brock se sacrifica ao perceber e desconfiar do Tyr, quando o Tyr decide sair com o item que Atreus trouxe para a Casa dos Anões, e é morto por isso. É morto por se opor a essa vontade do Tyr de sair, que é mostrado ser o pai de todo. E toma spoiler, tá? Não sei porque tu tá vendo um vídeo desse e tu não quer spoiler, tá? Perto do final do jogo, a gente acaba tendo um conflito entre Thor e Kratos, onde Kratos tenta convencer Thor a proteger sua família ao invés de seguir cegamente as ordens do pai de todos. E até é importante isso, já que Thor não percebeu ainda, mas sua esposa e sua filha não são tão devotas ao pai de todos assim. Sabendo que Odin é o responsável pela morte de seus filhos, a Sif acaba que não aceita as ordens dele cegamente e questiona Thor em vários momentos que ele precisa pensar por si mesmo. E nesse momento, com o diálogo entre Thor e Kratos, o Thor se convence de que ele não deve continuar agindo como um peão pro Odin, mesmo sendo seu pai. E isso mostra como Odin é um grande babaca miserável. Por quê? Ah, meu filho tá me questionando, hein? O que eu vou fazer com meu filho? Tem que educar ele pra ele aprender a não dizer não pra mim. Ah, vou enfiar essa lança aqui no bucho dele. E assim finaliza a história de Thor no God of War Ragnarok. Morto por questionar seu pai. Com isso, a gente consegue ver o quão deturpada é a relação de Odin com as pessoas que são próximas dele. É uma relação de abuso dentro da família de forma muito gritante e grotesca. Seu filho não pode ter opinião própria, seus netos também não. Ninguém, todo mundo tem que ser um escravo de Odin, seja família ou não. Seus filhos servem apenas como mão de obra. E claro, isso é algo que não existe na vida real, né? Onde vai ter um pai ou mãe que vai acabar ficando pistola e agredindo o filho de uma forma tão violenta só para o filho ser alguém diferente do que os pais querem, né? Até parece que não tem, que isso é ficção, tá? Não tem na vida real. Pais expulsando filhos de casa por ter uma orientação sexual específica, isso não acontece, tá? Essas formas de abuso assim familiar é algo que só acontece na ficção. E cabe lembrar também uma coisa que é sobre como essa relação de Odin e Thor fez tanto mal, causou tanto trauma para Thor, que ele tem dificuldade de se relacionar com seus próprios filhos. É só lembrar do jogo anterior, quando seus dois filhos fracassam na luta contra Kratos e Atreus. Um deles é morto, o outro foge. O que que acontece? Thor espanca ele. Ele falhou na missão, é espancado. Não tô dizendo que um filho que sofreu abuso do seu abuso familiar em casa,
vai acabar praticando e perpetuando esse ciclo vicioso de abuso, mas sim que esse trauma pode afetar a pessoa de diversas maneiras. Thor somente foi começar a se tornar um ser um pouco menos pior depois de perder seus dois filhos e entender como que foi difícil. Ainda assim, ele estava seguindo cegamente seu pai. Precisou a destruição de Asgard começar para finalmente ele pensar: acho que algo tá errado. E no final do jogo a gente tem a morte de Odin nos braços de Atreus, algo que eu achei também muito poético, já que Odin em diversos momentos tentou manipular o Atreus para que ele acabasse seguindo ele, tendo nele uma visão paterna. E como a profecia disse, Atreus estaria segurando seu pai. Odin tentou ocupar essa figura paterna de Atreus, colocando em diversos momentos ideias de vai Atreus, ó, seu pai aqui, ó, não, ih, cara, é seu pai, hein? E acabou que isso acabou sendo muito poético, tá? O cara tentou se tornar uma figura paterna para Atreus, concluiu a profecia porque ele acabou morrendo nos braços de Atreus. Finalmente chegamos na conclusão desse vídeo. E basicamente em God of War Ragnarok a gente tem uma evolução significativa na história e nos personagens. Kratos se tornando um deus, mas não o deus da guerra puramente como ele era, sendo a representação de Ares da mitologia, e sim um deus de uma guerra justa, ou um deus da justiça. Isso é confirmado por uma profecia deixada pela Frey, a esposa dele, falecida, que até mesmo nesse último momento ele chorou de felicidade de ver essa visão que ela tinha dele. Eu quase chorei. Você se jogou, deve ter quase chorado também junto com ele. E a gente tem também outras coisas que eu acabei não explorando, que é, por exemplo, após os créditos a gente tem o funeral viking de Brock. A gente se achar, acho que todos os corvos lá a gente consegue liberar, achar o Tyr real. Eu não sei se foi isso que acabou desbloqueando esse gatilho, porque eu tinha desbloqueado todos os corvos lá em Niflheim. Então eu fiz isso e liberei o tier real. E outra coisa que eu também não abordei é a questão política de Svartalfheim e Asgard. Porque ali a gente vê uma questão sobre como Odin era um imperialista safado explorando os anões. Então, pô, se você gosta desse tema, pede pro seu youtuber de conteúdo político falar disso, beleza? E essas foram as minhas interpretações de God of War Ragnarok. Se você tem alguma coisa que quer comentar, se você discorda de tudo que eu falei, pô, deixa aí nos comentários, tá? Não se esqueça de inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E procura aí nas redes aí pra questão de lives, tá? E até a próxima. Se houver uma próxima.